Olá, família, muitíssimo bom dia. Está começando mais um podcast Cafeteando via Estadão Alagoas. Eu sou Juliane Pereira, apresentadora desse podcast maravilhoso. Você sabe, né? É o podcast mais importante do seu dia. Aqui a gente sempre vai abordar medicina e saúde com quem entende do assunto, sabe falar e explicar muito bem sobre o tema para deixar você informadinho do que é mais importante para o seu convívio, o desenvolvimento do seu filho e de quem você ama. Hoje eu trago aqui duas profissionais impactantes, dois meteoros aqui na cidade de Palmeira dos Índios para começar. Tatiana e Andressa, duas psicólogas maravilhosas. A gente já bateu altos papos e agora é com vocês. Fala aqui para os nossos telespectadores quem é a Tatiana, quem é a Andressa e a área que vocês atendem. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Que bonitinho. É uma dupla, minha gente. Tatiana, pode começar por você, vai. Deixa eu ajudar essa dupla aqui. Então, eu sou Tatiana, sou psicóloga clínica e organizacional. Primeiro, obrigada, é uma satisfação extrema estar aqui contigo, te conhecer, né? E como ela disse, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre saúde, sobre psicologia, sobre pessoas. É o que a gente sabe fazer. E você, Andressa? Pensa na mulher do sorriso lindo, minha gente. Olha pra cá. Eu sou Andressa, sou psicóloga clínica. Além de atuar na parte clínica, eu atendo também no SUS, né? E aí eu atendo tanto adultos como idosos. Faço esse atendimento desde a clínica, voltado dentro da gestaltoterapia, que é uma abordagem dentro da psicologia. E no SUS é de uma forma mais ampla, né? A gente trabalha mais com atenção básica, então orientação, é uma forma diferente de abordar o paciente. No caso, pelo SUS, você também faz uma análise do comportamento dos pais. Também. Você convida a família, é isso? Na verdade, no SUS, eu trabalho com atenção básica. Então, a gente atende toda a demanda do município, né? Independente de ter o diagnóstico, independente de ter alguma coisa relacionada ao TEA, TDAH, ele é de uma forma mais ampla. Então, ele vai abranger toda a cidade mesmo. Que legal. Tatiana, eu de vez em quando eu troco os nomes, viu? É igual mãe de família, né? Para chamar o nome da pessoa certa, falo o nome do filho tudinho, mas hoje eu tô arrasando. Tatiana e Andressa. Pega a dica. Me fala um pouquinho da Gestalt terapia, um tema muito que a gente precisa falar bastante para as pessoas interpretarem de uma forma mais fluida, tirarem algumas dúvidas. Quais são os tipos, as táticas que vocês fazem, as técnicas? Para quem está em casa, para os cuidadores, os responsáveis por crianças especiais, independente do diagnóstico, ter uma noção por que buscar vocês como profissionais, né? Pessoas da categoria da área, por que buscar esse tipo de metodologia, é ciência comprovada, né? Difundir as dúvidas, os mitos que tem por trás de tudo isso, né? Então, pincela aí um pouquinho, fala um pouquinho pra gente o que é o Gestalt terapia. Então, a gestalterapia é uma abordagem dentro da psicologia, né? A gente conhece a gestalterapia como a terapia do contato, né? É uma abordagem que a gente não vai para o sintoma, a gente vê o indivíduo como um todo. A gente busca o indivíduo por seu complemento, assim, pela sua totalidade. Por onde ele está, quem ele é, quem que são os heterosuportes, o autossuporte. A gente consegue ver esse campo numa abrangência do completo, do todo mesmo. A gestalterapia, ela atua desta forma. Não é isso? Isso. Conversa mais um pouquinho, agora eu tô curiosa. No caso, a pessoa que vai buscar uma informação a você, ela chega cheia de dúvidas no consultório, né? Despeja uma carreta de perguntas. Na verdade, ela tá querendo que vocês deem a resposta do que elas estão precisando. E não é. Vocês vão analisar o campo que ela está. Por onde começou aquela frustração, aquele momento, aquele impacto que ela está passando, vocês vão tentar fazer com que ela tenha um déjà vu, assim, vamos dizer assim, e ela comece a se analisar, se policiar, para vocês chegarem no ponto de partida, não é isso? É isso que eu entendi? Que a gente precisa achar o ponto de partida daquele gatilho que disparou? Isso. Imagine só que agora tem uma árvore aqui na sua frente. Sim. E aquele fruto, ele não tá tão legal. E aí a gente vai trabalhar o fruto. Eu tiro um fruto e daqui a pouco nasce outro fruto e o novo fruto também não está legal. Então, dentro da gestaltoterapia, a gente vai na raiz. Só que a gente não trabalha somente com o passado, a gente vai atualizando isso. O que é essa raiz hoje está acontecendo para que esse fruto ele não esteja saindo de uma maneira tão legal. Então, quando a gente fala que a gente vai trabalhar lá na raiz do problema, lá na raiz da árvore, a gente vai ver o que aconteceu naquele passado, mas a gente vai fazer uma atualização.
podendo fazer uma ressignificação. Então, dentro da gestalterapia, a gente vai trabalhar, sim, com o passado, mas a gente não fica no passado. A gente vem atualizando como é que isso se apresenta agora no presente. É por isso que a gente fala que gestalterapia é a terapia do aqui e agora. Como é que isso acontece agora? Como é que isso vem se apresentando? Então, a partir daí, a gente vai, né, especificando e detalhando cada coisinha. Tudo que a gente traz para o podcast Cafeteando, voltado para a área de medicina e saúde, são fatos e medicina comprovada, né? São cientificamente comprovados, são metodologias que a gente vai colocar em prática, vai debater com quem entende do assunto, que vai reportar para a gente poder codificar e decodificar para vocês de uma forma mais simplificada. Resumindo, a Gestalt terapia, ela tem essa metodologia que você estava explicando, que é esse campo que a gente está fora e a gente precisa vislumbrar isso para conseguir reportar vocês, para vocês conseguirem achar o ponto de partida, não é isso? Uma criança dentro do espectro TEA ou com outro tipo de comorbidade, crianças PCDs no geral, por que ela deve buscar a Gestalt terapia? Porque os cuidadores, os pais, elas devem ver esse olhar, devem ter esse olhar e buscar essa forma de ciência comprovada para o desenvolvimento dessas crianças, independente do nível de suporte, né? Olha só, não é possível a gente olhar para uma criança com autismo, principalmente, ou qualquer outro tipo de quesito que ela venha trazer. Para uma criança, a gente não consegue olhar para ela apenas olhando para ela. A gente precisa olhar de onde que essa criança vem, qual que é a escola que ela está, como é que é a família, o campo familiar, o campo escolar, o campo, se ela fizer outras tarefas, esportes. Porque o que acontece? Da mesma forma que essa criança ela é afetada por esse campo, os pais são afetados por essa criança. É preciso que muitas vezes a gente precise entender e fazer uma compreensão de como que ela está vendo aquilo ali. E como é que o pai está sendo afetado por aquela criança, o que é que ele precisou mudar, o que é que ele precisou fazer e como que essa criança também está sendo afetada pelos comportamentos do pai, da escola, dos avós, de todo o campo dela. Então, assim, a abordagem da gestalterapia, o gestalterapeuta, ele vai fazer o máximo possível para tentar buscar toda essa compreensão do campo, de como ele enxerga esse campo, de como ele está enxergando a escola, de como ele está enxergando os pais, de como ele está enxergando os ambientes que ele frequenta, sabe? E eu acredito que seja isso. Não é possível a gente olhar para uma criança autista e ver apenas a criança autista. Quando a Tati traz essa questão do contexto, né, de vários contextos que a criança está inserida, é importante a gente pensar também como ela se sente em cada ambiente. Então, como é a gestalterapia, a gente visa muito essa questão das sensações, como você se sente, como que você se sente em cada ambiente que você vai circulando. Então, dentro desse olhar, né, de ampliar esse campo do que afeta e do que é afetado, também a gente visa muito esse olhar, né? Como é que a criança se sente dentro de cada contexto. A famosa empatia, né? Porque a gente, quando tem eu sou mãe atípica, né? Então, a gente quando tem uma criança, olha a mente. Vocês acabaram de disparar um gatilho em mim, porque eu sempre achei que eu estava moldando meu filho, né? E agora, com Gestalt terapia, não é isso? Sim. Eu percebo que ele me molda, né? Que ele me modifica em alguma coisa. Alguns comportamentos meus vêm adquiridos dele e vice-versa. E a gente, como mãe, muitas vezes passa despercebido, né? Trafega por essa ponte que deixa essa janelinha aberta. Não, eu estou moldando meu filho, eu estou conseguindo fazer isso, ele está evoluindo nisso, mas a gente está esquecendo do campo dele, do olhar dele, né? Mesmo que ele não seja verbal, alguma forma ele vai sinalizar. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, minha gente, estava falando um pouquinho do Felipe, né? Quando muito pequeno, um ano e meio, não verbalizava, funcional, ele não conversava. Então a gente não tinha o diálogo, mas ele se achou, ele se codificou de outra forma, né? Ele aprendeu o código da leitura e ele desenvolveu a leitura. Hiperlexia também não quer dizer que ele é a pessoa inteligente, não quer dizer que uma criança de 1 ano que leia e escreve, ela está entendendo tudo. Gente, vamos tirar também, isso é um mito, né? Uma criança de 1 ano, tudo que ela lê, ela não quer dizer que ela está entendendo o que é aquilo. Às vezes ela vai ver o nome pincel, vai ler pincel, mas não sabe nem o que é um pincel. Então a gente tem que tirar essa metodologia, essa forma de ver, deleta a metodologia, essa forma da gente enxergar que crianças autistas, independente do nível de idade, tudo que elas lêem, elas estão entendendo. Por isso que tem a terapia, a análise comportamental, que vai ver isso daí, né?
e vai fazer com que a criança hiperlexa ela consiga entender o que ela está lendo. Mas é isso que a gente estava conversando. Eu acabo me estendendo, minha gente, que eu sou uma papagaia. O que a gente estava conversando era que o Felipe, ele conseguiu me mostrar o campo dele, né? Mesmo a gente não conseguindo conversar, o que foi que ele fez? Ele foi ler, foi o que você estava me explicando. Ele foi se expressar, ele achou um diálogo, uma ponte para falar pra gente, mamãe, eu consigo falar, né? Mamãe, eu consigo entender, a minha visão tá ótima, o meu cognitivo tá ótimo, eu tô conseguindo te ouvir, só não tô conseguindo me expressar da forma correta, né? É onde entra esse mapeamento, né? Nosso organismo, ele tem uma sabedoria viva, né? Então ele vai se ajustar de acordo com as necessidades, né? Se eu tô aqui e tô com sede, então o meu corpo identifica que eu tô com sede e eu vou tomar água. Isso. Então, dentro desse lugar, mesmo com um diagnóstico, mesmo com um sintoma, o Felipe, ele encontrou uma forma de se ajustar. Então, enquanto ele não conseguia entrar em contato com você de uma forma, né, mais diretiva, que a gente fica esperando mais uma parte cognitiva, né, essa questão do comportamento, então ele se ajustou de uma forma que ele foi ali, já que eu não consigo, mamãe, falar com você dessa forma, eu vou aqui entrar em contato. O que é possível para mim? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cantar, eu vou ler, é a forma que eu posso me comunicar com você, então dentro do que é possível, né? E aí ele vai sentindo, o organismo ele vai mobilizando para que a criança vá também se ajustando em cada contexto. E outro ponto, quando você traz esse ajustamento criativo do Felipe, é importante que a gente, enquanto pais, né, enquanto humanos, enquanto adultos, a gente tenha também esse ajustamento criativo, porque muitas vezes ele não vai conseguir compreender o que você está passando, o que você está querendo dizer para ele. E aí é onde chega o momento em que você, peraí, eu preciso me ajustar aqui para que ele consiga compreender. Talvez ele não compreenda quando você vai brincar com ele, eu quero te morder, mas mamãe, dói. Mas aí o morder é de amor, eu quero te agarrar, eu quero te dizer que eu estou muito orgulhosa de você. Isso são ajustamentos criativos que você encontrou de dizer para ele que você está presente, de dizer para ele que estou aqui, eu gostaria que você sentisse. A gente, enquanto gestalterapeuta, a gente vai muito no sentir. Você está sentindo isso? O que eu estou fazendo isso é para que você possa sentir, sabe? É trazer realmente para aqui, para esse momento. Agora, nesse momento, você consegue sentir? Olha, tuas mãos estão suando. Você está nervoso? O que está acontecendo? Vamos entender junto comigo, sabe? Então, a gente vai nesse olhar de compreensão do sentir mesmo. Nesses ajustamentos criativos que, por muitas vezes, a gente precisa fazer ele durante o dia todo, diversas formas de ajustamento. Coisa linda, né? Olha, vocês falando assim, a minha mente, né? A minha mente é teando, gente. Eu já imagino a gestalterapia como realmente uma gestação, né? Porque até o olhar da metodologia é como se fosse uma mãe que está olhando para o filho de outro prisma. Porque, por exemplo, as pessoas vão analisar a minha casa, elas vão ter o olhar dela, o que eu permito que elas vejam, né? E a gestalterapia é o campo real, é a gente procurar aquele diamante, cavar, achar o carvão, até, né? Então é o processo, é a busca, né? A gente vai lá na raiz, vai ver por que aquele fruto está dando aquele déficit, vai ver o que está precisando ser adubado, o que está precisando ser cuidado, para que consiga desenvolver. É muito lindo isso. De uma forma muito singular, né? Porque a gente entende que cada pessoa ela é única. E você falou, eu vou voltar aqui um pouquinho nessa... Você falou uma parte que você trouxe a questão do pincel, né? Ele vai falar lá pincel, mas ele não vai saber o sentido do pincel. E uma coisa que a gente fala muito dentro da gestalterapia é que o sentido da vida é sentir a vida. Ele só vai aplicar um sentido àquele pincel quando ele sentir o que é um pincel e o que um pincel faz. Então ele vai aplicando o sentido de acordo com o que para ele fizer sentido. Ele vai sentindo e vai dando o sentido. Exato. Ele sente e vai dando o sentido. Um ponto muito importante quando você traz é que quando as pessoas chegam na tua casa, elas vão ter uma visão. E talvez essa visão ela seja diferente daquilo que você está vendo. Porque a minha realidade, por exemplo, eu chego na tua casa e você me fala, olha como o meu jardim está lindo. E aí um jardim para você pode ser uma única árvore. Para mim pode ser uma árvore com flores, com grama, entende? Então assim, é importante que a gente tente compreender e dar autonomia para que o nosso paciente, o nosso cliente, ele nos traga essa informação de como é que ele entende aquilo ali. O que é jardim para ti? Como que você identifica um jardim? Só essa árvore aqui já é um jardim? Ou um jardim tem que estar com flores, com grama, entende? Então assim, a gente vai muito para compreensão. Um pincel para você pode ser um lápis, um pincel para mim pode ser
aquele de pintor mesmo, profissional. Então, assim, essa compreensão do outro, ela sempre vai tomar a frente da nossa compreensão. A gente vai meio que colocar lá em cima, a gente vai suspender toda a nossa crença para que a gente possa estar realmente em contato com o outro. E criar esse vínculo a partir do que você entende por aquilo que você me fala. E não a minha compreensão enquanto psicoterapeuta. Entende? Por exemplo, até na questão do pincel, né? Uma criança até, vamos dizer assim, 100% literal, que entende ao pé da letra, pincel para ela também pode ser até algo generalizado. Por exemplo, um pano úmido numa tinta. A finalidade para ela, no meu entendimento, porque eu convivo com meu filho e vejo muitas coisas literalmente, é o pintar. O pincel para ele pode ser um pano sujo na tinta, o pintar, pincel. Não é nem o equipamento. Então, é essa a finalidade, né? O que é importante e o que é que o outro vê. Gestalt terapia é isso, é o que o outro vê, não é o que a gente enxerga, é o campo do outro, é o que ele quer passar pra gente. Isso é muito lindo, viu, minha gente? Você vê como é que é a mente? A mente é algo, é um campinho, né? É uma mina. É o que eu tava conversando com vocês lá nos bastidores. Às vezes, porque mãe atípica é assim, né? Quando eu falo mãe atípica, eu represento uma classe que muitas pessoas, olha, eu passei por isso, Gilena, aconteceu isso comigo. É igualzinho, mesmo que a gente fala, olha, é igualzinho os comportamentos, nunca é. Genética, DNA, comportamento, é um autismo para cada autista, minha gente, acredite. Cada um tem o seu jeitinho peculiar, é individual. Perfeito. Mesmo a gente comparando, é individual, igual nós estamos trabalhando aqui. O meu filho, né, a gente tava conversando lá fora. Às vezes eu penso que estou pisando num campo minado e não tem aquela mina ali, às vezes a mina sou eu, né? Eu que estou achando que vai acontecer aquilo ali por algum comportamento que ele está deixando no caminho. Só que às vezes já passou algumas frações de segundo, algum tempo, ele já se regulou, já viu algum reforçador maior que tirou ele daquele foco e eu, com medo de seguir, eu evito pisar. E às vezes não tem explosão ali naquela mina, não existe mina ali. Então a gente precisa ver com outro olhar, né? Gestalt terapia é isso, é a gente enxergar, tentar enxergar o lado do outro. Para quem está em casa, que não conhece muito desse segmento, que psicologia tem que ter muito amor, tem que estudar muito, tem que entender muito o que o outro quer se expressar, porque às vezes é o nosso olhar, né? A gente vê de uma coisa, eu vou falar uma situação para você, vou reportar o que está acontecendo comigo. Quem é profissional vai fazer a análise. Mas uma outra pessoa, às vezes um familiar, que a gente sempre costuma procurar um familiar antes de procurar um profissional. E daí ele vai dar aquela opinião. E aquela opinião não é o que você esperava, porque você está vendo de um jeito, você quer que ele entenda daquele jeito, que ele absorva o que você está falando. Só que o campo dele, a ponte dele, o que ele está vendo é totalmente diferente do que você está enxergando. Por isso aquela frase, ela cabe aqui. Para que uma tempestade num copo d'água, né? Porque às vezes a gente vê algo muito grande onde é pequeno e às vezes é algo muito grande dentro de um espaço pequeno, né? Então tem que ter uma análise muito, muito minuciosa, né? Muito trabalhada nisso. E os pais que procuram por vocês, eles chegam com muitas dúvidas, né? Muitas perguntas, muita coisa. Querem resolver até por que o filho nasceu autista, né? Tudo, né? Eles chegam, na verdade, a gente busca muita resposta, a gente busca agilidade nas informações. A gente quer receita. E quando a gente trata do ser humano, entendendo que o ser humano ele é singular, o ser humano é único. Quando você fala assim, um autismo para cada autista, isso é muito forte. Porque cada ser humano também é para cada ser humano. Às vezes a gente fala muito assim, olha, eu tive não sei quantos filhos e são todos diferentes. Que bom. Já pensou? Nossos dedos tudo igual, tudo vai ter assim. Exatamente. Né? Já pensou se for tudo igual? Então não tem essa igualdade. Nós somos todos diferentes. E aí as pessoas que chegam para a clínica, elas chegam em busca de respostas. Né? Eles chegam com inquietação, olha, por que isso? Por que isso? Por quê? E aí a gente vai e tenta trazer isso para quê? Para que você está sentindo isso? Para que isso? Como que isso chegou até você? Então a gente vai muito pelo como, né? Como que isso chegou? Como que você sentiu? E aí depois a gente dá uma passada assim pelo porquê, até a gente entender o para quê. O que a gente pode fazer com isso?
como que a gente pode fazer com isso? O que você está sentindo hoje? O que a gente consegue ampliar a nossa consciência para uma tomada de resolução, né? Para uma tomada de consciência mais sensata, algo mais assim, sólido, algo que você consiga fazer. E eu penso que é muito isso, né? As pessoas elas chegam no consultório em busca dessa resposta. Dessa receita que, literalmente, outras pessoas podem entender receita. Quando a gente estava conversando aqui, ó, você tá vendo o campo de cada um. Quando ela falou receita, é um método milagroso na mente daquela pessoa, né? Isso que você quis externar. Agora, para quem tá de fora, e até mesmo alguns TEAs que estão nos assistindo agora, podem pensar que receita já é bula, já é medicação, né? Perfeito. E daí é onde as pessoas já, por busca da resposta do imediatalismo, né? Tudo toque de mágica. Sabe aquele desenho quando a gente era criança que assistia do Aladim, que esfregava, puf, acontecia? Tá acontecendo hoje, minha gente, literalmente. As pessoas buscam isso, né? Quer uma comida, vai um fast food, inclusive o melhor lanche da cidade, Juliane Pereira, Food Trader Pereira. Quer uma comida rápida, né? Um fast food. Quer sair, já cartãozinho de crédito, já paga lá, tudo direito. Imediatalismo. E muitas pessoas, às vezes, precisam só serem ouvidas, né? Elas precisam reportar seu sentimento e o imediatalismo fazem com que elas busquem outras categorias, outras profissões que vai demasiadamente na medicação. Eu quero me curar agora, né? Eu não quero passar o processo, eu não quero esperar, não. Eu não tenho tempo, não, para estar esperando. Conversar, ouvir, falar da minha vida. O que é que tem a ver o passado, gente? É ciência. Ciência muda uma vida, muda uma casa, muda um conceito, muda uma família, muda uma história. Se existe a ciência e é comprovada, Gestalt terapia está aí, é prova disso, evita a medicação por enquanto, busca outras fontes, né? Porque se tem a resposta ali na terapia, para que você vai se medicar, né? Porque trafega muito nisso. O imediatalismo já vai direto na medicação. Às vezes um pai ou uma mãe está passando por algum momento difícil, que tem a famosa puberdade, que é a aborrecência. O meu filho mudou demais, o que é que tá acontecendo? Vamos levar no médico. Doutor, vai passar algum remédio? Eu escuto isso direto, viu? O meu direct é cheio. Porque assim, o meu filho faz terapias intensivas, viajo com ele todos os dias para Arapiraca, de segunda a sábado. Só folgo quinta-feira agora. Me deram uma folga. Obrigada. Aí nesse dia que a gente folga, né, a gente tenta fazer outras atividades. Ou também não, às vezes o meu filho ele tá cansado, porque às vezes ele quer ficar só sentado, às vezes ele quer ficar assistindo alguma coisa, colocar uma televisão, e eu tenho que respeitar esse limite. A gente tem que entender que esses pequenos, eles não são, porque eles são TEA, e muitas vezes eles falam robotizado, que eles são robôs. Eles são gente igual a gente, e eles precisam descansar também, relaxar o corpinho. Quanto mais relaxado eles estiverem, mais fácil eles têm de absorver e desenvolver o que a gente está querendo. Mas a gente tem que entender que às vezes nem tudo que a gente quer que eles façam, ele realmente quer fazer aquilo. Porque pra gente, o que a sociedade impõe, que a gente tem que fazer, às vezes para ele não é importante. Por isso que muitos TEAs aí, muitos autistas revolucionários por décadas. A gente hoje tem grandes histórias, grandes ferramentas que irão até o final de todos os tempos. É desenvolvida por pessoas dentro do espectro autista, né? Porque o que pra gente é importante, para eles veem aquilo como insignificante, né? Então, trafega muito por isso também, né? A questão da busca nos consultórios, né? Cada dia tá maior, né? Pelo imediatalismo. E quando eles vão buscar já a resposta imediata, não estão preparados para o processo, acaba doendo, né? Fica aquele negócio anestesiado. É verdade. E assim, quando você traz a medicalização, ela tá assim, eu quero um medicamento para acordar, eu quero um medicamento para malhar, eu quero um medicamento para comer, eu quero um medicamento que reduza a minha alimentação, eu quero um medicamento para dormir, eu quero um medicamento, tá, mas você quer você em que momento? Eu quero um medicamento... Pegar açaí, amiga, essa Eu quero um medicamento para não sentir. Hoje, a gente, enquanto humano, muita gente, a gente não quer sentir. Né? A gente, por exemplo, eu tenho especialização em luto e eu vejo muito pessoas... Repete. Especialização? Em luto. Especialização em luto, minha gente. Olha, que coisa linda. Isso é lindo.
Porque a gente não prepara, desculpa até te cortar, a gente não prepara os nossos pequenos, os que estão ao nosso redor para o luto. Eu converso muito isso em casa, eu falo muito, porque quando a gente não estiver aqui, quem que vai explicar? A gente tem que explicar em vida o que é o processo do luto. Depois eu quero até que você pincele isso aí. E aí, quando a gente vem nesse processo, as pessoas não querem sentir. Eu não quero sentir falta daquela pessoa que se foi. E aí se medicam. E aí, muitas vezes, já morreu alguém. Então, medica até antes de avisar que morreu alguém. Já ouvi, Né? isso. Tem muito isso. A gente passou por um processo de pandemia aí, onde as pessoas não conseguiram fazer o habitual. O velar o corpo, o tradicional, o cultural. Então, assim, tudo isso desenvolve uma sociedade. E agora, a gente faz, a gente não faz. A gente se torna mais frio. A gente se torna mais frio, as pessoas estão indo porque elas estão se medicando. Mas assim, ao mesmo tempo em que eu sempre falo, e é algo muito pessoal meu, que existem casos e casos, tá? Não é porque a gente não vai medicar ou não pode sentir, mas existem casos que é necessário a presença de medicação. Existem casos que a presença de outros profissionais vai desenvolver muito melhor aquele ser humano, aquela pessoa. Porque assim, esses dias eu estava até comentando que existem muitas terapias, né? Existem diversas terapias. E aí as pessoas estavam criticando e falando sobre as terapias de forma geral. Gente, peraí, tá servindo? Você tá achando que tá funcionando? Então funciona. Então vai, então segue. Eu acredito que florais é bom, usa. Eu acredito que como é que é aquele da orelhinha? Urocoterapia? Acho que é. Serve, tá servindo pra ti. Você viu, te acalmou? Então segue. Por que a gente não pode trabalhar as terapias todas em conjuntos? Por que a gente não pode trazer, aqui se eu colocar um floral vai ser bom, então vamos lá, vem cá holístico, vem cá fisioterapeuta, vem cá médico especialista, vem cá TO, vem cá psicólogo, vamos todo mundo aqui, isso vai ser para um bem maior, então vamos todo mundo se unir para que aquilo ali funcione. É impressionante, né? Antigamente a etnia era muito fluida. Hoje em dia é individualizada e individualista. As pessoas acham que só o que você segue, o que você estudou, o que você se capacitou, tem até MBA, é aquilo que funciona. Aquilo do outro, o que é do outro não vai mais. Não funciona. Cabe dentro disso daí. Exato. E assim, falo até por ti, que você vai toda semana. Então o teu cansaço, imagina o quanto que você cansa, imagina ele, porque ele tem que estar em atividade o tempo todo. E ele vai cansar também. E a gente precisa respeitar esse cansaço. Tanto dos pais, para fazer esse movimento, quanto da própria criança que está nesse movimento. Porque é um movimento que está tirando ele da zona de conforto. E ninguém gosta de sair da zona de conforto. Só que muitas vezes a gente não consegue perceber que não existe conforto na zona de conforto. Sabe? E aí é necessário que a gente dê um passinho. Poxa, peraí, eu estava lá na zona de conforto, mas esse passinho me tornou mais confortável. É exatamente isso. Sabe? É exatamente a gente começar a desenvolver a possibilidade. A gente trabalha com a autonomia do ser humano. Certo? E o esforço. Por exemplo, quando eu levava ele todos os dias, nos primeiros dias, parecia que eu tinha levado uma surra, minha gente. O meu corpo tava derrubado. No dia que eu consegui folgar, eu dormi o dia inteiro. Doía tudo, porque você vai dirigindo, e atenção na estrada, né? Porque parece pertinho daqui para Arapiraca, é pertinho, comparado 40 minutos, 35 minutos, dependendo se pega trânsito ou não. Mas as estradas, a atenção é muito grande. E aqui onde a gente mora, mesmo tendo zona urbana, tem muita zona rural acoplada, então passa muito animal na pista. Esses dias eu só vi o vulto assim, o gato passou na minha frente, foi Deus que ele passou mesmo, porque senão tinha pego. E se eu não tivesse essa atenção, eu dormi o dia todo. Aí você imagina um corpinho daquele tamanho o dia todo, viajando o dia todo, cansado. Porque a gente está em busca do desenvolvimento dele. Eu penso assim, eu tenho que fazer agora, enquanto eu posso fazer, porque ele não vai me ter para sempre, já na parte do luto, né? Ele não vai me ter para sempre. Então, quem cuida de quem cuida? Eu não tenho rede de apoio, não tenho. Desde quando descobri o TEA no meu filho, a gente já percebeu ele de muito, muito pequeno. Nunca tive rede de apoio, nunca chegou ninguém na minha casa, independente, porque cada um tem sua vida, tem o seu campo, tem a sua zona de conforto e ninguém é obrigado a servir, né?
ninguém é obrigado a servir, né? Aqui não é exército, aqui não é quartel, ninguém é obrigado. Isso é espontâneo, é amor, é disposição. E outra, o que eu vejo antigamente eu achava que tinha obrigação, que é o caso de muitas mamães aí. Hoje em dia não, eu vejo que há outra zona de conforto, que o outro campo, que é a parte parental, porque família é a minha casa, é o meu filho, meu marido e eu, somos a família ali, e o outro núcleo são parentes, independente do laço sanguíneo. Esses também têm as suas limitações, também têm suas buscas, também têm seus boletos, também têm suas doenças ou suas alegrias. Então, por que eu tenho que fazer aquela pessoa vir ser minha rede de apoio, né? Então, eu precisei me moldar e eu parei de me culpar e parar de sinalizar culpando outros, porque é isso que acontece com mães que descobrem o espectro dentro dos seus filhos. Ah, ninguém me ajuda, ninguém... Olha, o filho é seu, faça você. Se tiver de acontecer, vai vir. E olha, eu achava, o que você falou, que na minha zona de conforto, que eu estava esperando vir uma ajuda, aquela pessoa que estava fora, ela está em casa, ela não está trabalhando, ela tem que dar conta. Por que que eu tenho que sair, fazer uma logística e ir lá ser zona? Acontece muito isso. Não estou enfeitando, nem estou discordando, eu estou só sinalizando pontos de vista, porque antes eu achava que as pessoas, os meus parentes, tinham sim obrigação de me ajudar. E hoje eu vejo que não. Ô Ju, tem uma questão também que a gente precisa, eu acho que a gente precisa falar sobre isso e lembrar, a questão de entendimento, né? Porque, infelizmente, hoje a gente vai muito do 8 para 80, né? E a pandemia, ela trouxe isso pra gente, né? Ou é isso ou não é isso. E a questão do entendimento, porque hoje, apesar de a gente falar sobre muitos diagnósticos sobre o TEA, alguns, até profissionais, acreditam que o TEA é frescura, né? Tudo é TEA. A gente escuta isso de profissionais, a gente escuta isso de médicos que falam, inclusive, alguns, né? A gente não vai generalizar, lógico. Mas a gente, infelizmente, ainda escuta muito isso. Então, se uma pessoa que estudou tá ali na área médica, imagine um parente, né? A minha mãe leigo, tem lá né? 80 anos. Pra ela, Acho não. que tem que ter uma palmadinha. Isso aí é falta, né? é falta de pisa, né? Isso aí é a mãe que não sabe educar. Então, infelizmente, a gente ainda tem o pai isso. não vê. A mãe não sabe educar, agora o pai. Então, infelizmente, a gente ainda vê muito isso, né? Infelizmente mesmo, a gente ainda vê muito isso. Então, o quanto que a gente também pode ir desmistificando também, né? O que é TEA, como é que ele se apresenta, como é que a gente pode lidar com isso. E por isso que é importante, muito importante, que essa rede de apoio, seja os parentes de outros núcleos, seja os pais, né, que eles possam também estar inseridos nesse processo, né, de estar ali se trabalhando autoconhecimento. Como é que eu posso lidar com meu filho? Como é que eu posso fazer isso aqui, né? Como é que eu posso fazer acontecer? Eu achei bem interessante você falando sobre isso, né, que a família não entra, não é obrigado realmente, né? Mas a gente precisa também olhar para isso, essa questão do entendimento, como é que eu entendo isso aqui. É verdade. E você vê, a gente estava falando agora de alguns profissionais que realmente têm a sua rejeição, o seu campo, acha que muita coisa, medicação e dopa essa criança, deixa ele no sofá o dia todo babando. Já ouvi muito isso. Recentemente tem questão de 26 dias, que eu sou bem cirúrgica. Contei os dias. Tentamos agendar com um profissional em Arapiraca e meu filho precisa fazer uma cirurgia do nariz e da garganta. Não tem jeito, é cirúrgico mesmo. E daí a gente conseguiu a consulta. Quando a gente reportou a secretária que ele é TEA, a consulta foi cancelada. Ele nem conheceu meu filho. Na mente dele já ia quebrar o consultório, eu acredito. Cancelou, minha gente, a consulta do meu filho. Graças a Deus hoje ele passa com uma profissional que acompanha ele desde muito pequeno. Só que assim, a gente ainda vai naquela, olha, pega uma segunda opinião até o convênio, falou, né? Porque a gente tem um médico que vai encaminhando, ó, Ju, se você tiver dúvida, o menor que seja, pega uma segunda opinião. Porque cirurgia dentro do espectro autista tem as vísceras, ele pode machucar, né? Então, pega uma segunda opinião. Porque se você for operar mesmo, então você vai tranquilo, não teve outra opção, tem que ser. Vai na segunda opinião. E a segunda opinião me deixou meio que frustrada, só que me amadurece, né? Antigamente eu desistiria, porque o impacto é tão grande que você realmente não tem força, principalmente quem está na fase do luto, que recebe o diagnóstico.
Qualquer coisa te derruba, né? Por isso que eu digo, olha, fortalecimento de uma mãe que recebe o diagnóstico de um filho, se essa mãe da raiz ela for fortalecida, ela consegue segurar a pancada. Ela segura a queda do esposo, porque ele vai entrar também no luto, por mais difícil que seja, e eles não demonstrem, mas eles sentem muito, porque eles têm que manter, né? Ela segura a pancada do filho, as crises e o processo de frustração do filho em casa. Porque quando a gente recebe o diagnóstico, parece que é pior. Quando não tem, Imagina, você viveu uma gestação ali, né? Você expectativa. Não, eu sonhei que ia ser assim, eu criei uma expectativa. Exatamente. E aí, você não vai saber ali, né? Peraí, quando nasce, você descobriu com 8 meses que você falou. O diagnóstico fechado mesmo veio com quase 3 anos. Mas, assim, as características, né? Os comportamentos alterados, porque o autismo é o comportamento alterado, né? Aí vem outras comorbidades que aí às vezes entra a necessidade da medicação. Meu filho hoje toma 2, o canabidiol e o aripiprazol. Aí se você quiser depois ter cola, não, mas eu acho que não tem problema. De todo jeito tem que ter receita, porque ele precisa do relaxamento muscular, né? Então o canabidiol influenciou muito, mudou muito. Nosso filho, ele realmente saiu do 8 para o 80. É impressionante, ele relaxou, ele absorveu. Ele relaxou, os comandos ele pega. Comando verbal, até no olhar. Hoje eu falo, filho, olha quem tá chegando ali. Só faça assim, ele olha na direção. Antes isso não era possível. O foco, a imitação. Então, todos esses detalhes mudou muito. E a fase do luto não me permitiu enxergar esse determinado futuro. Para mim, eu tinha achado que realmente meu filho não ia ter futuro. No começo, o impacto foi esse. E é tão importante quando você traz assim, esse luto que você viveu, quando você percebeu, que a gente traduz o luto como morte. E o luto não é morte, não só morte. O luto, ele vem de uma perspectiva que você depositou no outro. Né? Eu quero que o meu filho, ele cresça, ele vá para a universidade, ele faça tal curso, ele case, ele tenha filhos, ele isso. E de repente o teu filho não quer casar, de repente o teu filho não quer casar com mulher, o teu filho quer casar com um homem, de repente naquele meio termo percebe-se uma doença e dentro dessa doença é preciso que te tire um órgão. E aí você vai viver o luto daquele órgão perdido, você vai viver o luto daquela expectativa que você depositou, você vai viver diversos lutos daquilo que você imaginou. Então a nossa imaginação, a nossa mente, ela cria, e aí a nossa perspectiva, quando não é correspondida, né, quando a gente não consegue chegar, a gente vive esse luto. A gente tem que entender esse processo de negar, esse processo de barganhar, de brigar, dependendo da religião que você tem, assim, você vai culpar toda a espiritualidade por aquilo que está acontecendo, você vai se culpar enquanto mãe, e assim, muitas vezes, pela pressa, a gente não consegue viver esses processos. Né? E aí vem a necessidade de, não de viver, mas de compreender. Você não precisa seguir um padrão de que, não, agora eu vou brigar com Deus, agora eu vou negar que meu filho não tem. Não, isso vai variar de acordo com aquilo que você está vivendo, de acordo com a tua realidade. Não existe uma receita, né? Exato. Não existe uma receita. Vou tratar o luto com isso aqui. Não existe. E a Tati falou aí, né, em relação a gente enxergar o luto como a questão da morte. Já relaciona luto, morte. Só que o luto é qualquer rompimento de um vínculo. Então, até o vínculo que eu crio com o meu sonho, que o meu filho, ele vai chegar saudável, ele vai crescer assim, ele vai ser assado, vai estudar em colégio tal. Isso é um luto. E até a idade, né? Isso Quando é um ele luto tiver tal também. idade, ele vai falar, tiver tal idade, ele vai ter que caminhar, tal idade, ele vai estar na alfabetização, sabe? E aí a gente vai criando aquela expectativa, de repente, ele vem diferente. Né? Por isso que tem muita gente aí morta em vida, né, gente? Tem. A gente mata tanta gente todo dia, até nas palavras. Tem gente, a gente tem que tomar cuidado até quando conversa com uma mãe atípica, porque às vezes o pessoal fala, olha, tem que deixar os problemas em casa, não pode levar para o trabalho. Se você conhecer alguém assim, você me apresenta, porque é um ser de outro planeta. A gente é humano e assim, é muito fácil a gente pontuar no outro, algo que a gente não consegue fazer. Esse tipo de pastoreio eu acho muito complicado, muito complexo. Você ditar algo, profetizar algo ou generalizar algo que você mesmo não consegue fazer.
É muito complicado você chegar na casa de uma mãe atípica, de uma família atípica e falar, você tem que fazer isso, isso e isso que o seu filho ele vai desenvolver. Porque fulano era assim quando era pequeno. Minha amiga passou tantos anos, 3 décadas, né, 4 décadas, você quer fazer comparação com hoje, com o avanço que está. Uma criança antigamente poderia, eles enfaixavam, né, para ficar durinho, porque era muito... Hoje a criança já acorda rindo, já nasce rindo, já olha para a mamãe, já quer mamar, né, já está durinha, já está pulando. É muito rápido a evolução e a gente tem que seguir. A gente tem que buscar ferramentas. Hoje uma criança com 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, é inadmissível a gente esperar o tempo dela, porque há um tempo dentro do tempo. Busca profissionais, né? Se tiver dúvida, vai atrás. Uma criança com 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, ela já tem que ter uma quantidade de palavras. Não precisa estar pagando para ver, né? Vai estimular. Tem uma coisa interessante, para não passar por luto sofrendo. Tem uma coisa também, Ju, que você falou, que é bem interessante. Hoje a gente já a questão do estímulo, né? Então, assim, esse excesso de tecnologia, ele vem dificultando muito o processo de desenvolvimento mesmo, tanto das crianças até como dos próprios adultos, porque retarda de certa forma. Então, muitas vezes a gente vê muito em consultório que a gente chega e não, eu acho que o meu filho é isso, eu acho que o meu filho é aquilo. Quando a gente vai observar num todo, né, num processo que a gente faz de clínica mesmo, de atendimento, a gente observa que aquela criança não tem estímulo. Aquela criança não é estimulada, né? Então tá a mãe no telefone e a criança no outro telefone. É crianças de 5, 6 anos que têm telefone, por exemplo. Então, isso vai também acarretando para que exista uma dificuldade no próprio diagnóstico, né? E é por isso que a gente enfatiza muito que o diagnóstico ele precisa ser processual, porque eu preciso investigar e ver nesse processo como é que isso acontece. Às vezes, aquela criança não tem nem aquele déficit, é os comportamentos adquiridos internos. Aí, quando vai externo, a criança explode, aí os pais acham eterno, é o comportamento interno, né? Quando vai para fora, explode, não tem. Meu Deus, olha, você tá vendo como é que é a vida? Cada dia com uma novidade diferente e a gente tem que se adaptar a isso e estudar, pesquisar, porque é o nosso momento. É agora, se a gente parar no tempo e ficar no machismo, não vai mudar a vida dos nossos pequenos não, dos nossos adolescentes. E até mesmo senhores hoje que estão passando pela fase do luto. A minha avó faleceu tem uns 2, 3 anos, mas ela desenvolveu uma doença emocional, ela sentiu uma dor absurda. Depois que o filho, o meu tio, ele faleceu na Covid. Ele se foi, descansou e aí ela adoeceu na outra semana. Ela desenvolveu uma dor que era uma dor que se ela não sentasse na hora ela caía. E levava no médico, a minha tia levava ela em todos os lugares, nos médicos que você puder imaginar, ela levou. É emocional. Somatização. É o corte, o cordão umbilical cortou de vez ali. Na mente dela não tem como, o meu filho ia antes de mim. Ela sofreu muito, e assim, ela descansou, parecia uma menininha, né? Ela foi dormir e acordou com a mãozinha assim, a pelezinha limpa, não foi de doença, assim, grave, graças a Deus, e dormiu e quando acordou já estava descansada. Mas o sofrimento dela da perca do filho foi muito grande, porque ela não aceitava esse tipo de emoção. Culturalmente não é para acontecer, né? A gente não foi criado para que a gente viesse a falecer antes dos nossos pais. É como se fosse tradicional. Você vai crescer, quando você chegar a tal idade, primeiro vai o vovô, depois a vovó, depois o papai, a mamãe, né? Nessa ordem. E por último, quando você tiver sua família, aí você vai virar avô, aí é que você vai. E aí quando você morre, né? Quando vem a falecer precocemente ou fora dessa ordem, desestrutura toda a família. Que é muito doído, é o não esperar, a expectativa que a gente colocou. Peraí, como assim? Como que eu, no caso de tua avó, como que eu perdi meu filho? E como foi a morte desse filho para ela? Porque foi um filho que não foi velado. Foi um filho que foi morto por algo invisível, né? Algo que a gente não tinha, de repente já adoecia, já cansava, já era isolado daquilo, né? Que foi um período assim bem difícil, porque isolavam. E a gente, enquanto humano, a gente precisa desse contato. E a gente, enquanto gestalterapeuta, a gente trabalha muito esse contato, muito esse vínculo. O ser humano ele não consegue ser só. A gente não consegue estar só no mundo. A gente precisa de outras pessoas. E a gente precisa reconhecer isso. Na nossa pequenez, a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa respeitar, a gente precisa
acolher. E a gente, enquanto psicólogos, a gente precisa fazer uma compreensão de que a gente acolhe, a gente não cura. A gente não tem cura, a gente acolhe, eu vou acolher aqui a Ju, ao ponto da Ju começar a se curar. E quando a gente vai pra tua avó, quando a gente vai para diversos lutos que a gente viveu, é uma feridinha, né? É uma feridinha que ela vai cicatrizar de dentro para fora. Mas a gente tá tão ali, a gente tá tão agitado, a gente quer tanto que aquilo saia, que a gente, enquanto a feridinha tá lá cicatrizando, a gente vai lá e arranca. E aí sangra novamente. Né? Que a gente machuca o joelho, que rala um pouquinho, que a casquinha já tá boa, e tira a casquinha, gostosinha ali, né? Então é aquela... Aí quando a gente deixa sempre um pedacinho, porque aquele pedacinho ainda precisa passar pelo processo. O processo de cura, ele vai cicatrizando aos poucos. Ele vai de dentro para fora, se descobrindo. E às vezes... É processual. Processual. E às vezes outro ponto também que é importante, por exemplo, a gente atende adulto, né? A gente trabalha com essa área de adulto. E aí a gente, quando atende um adulto que fala assim, não, mas eu já tenho 30 anos, né? Não, cara, você só tem 30 anos, ainda há tempo de fazer uma mudança. E assim, você passou 30 anos fazendo isso. Você quer em uma sessão, em 4 sessões, e 10 sessões fazer tudo diferente? Não. Respeita teu processo, né? É engraçado você falar isso, que eu lembrei que às vezes a gente recebe pessoas que perguntam, eu vou precisar de quantas sessões? E aí a gente responde, depende de você. meu bebê. Mas como assim? Como assim você. depende de você, né? A gente não tá aqui pra curar, a gente tá aqui pra cuidar. Então, o terapeuta não é aquele que cura, né? A gente escuta muito isso do Ponciano. O terapeuta é aquele que cuida. Então, nós estamos aqui para cuidar. E aí, no processo, depende de você. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 6 meses, mas depende de você. Exatamente. O nível que você vai mergulhar, o nível que você vai se entregar a esse processo e como você vai olhar dentro do teu campo, como que você vai lidar com isso aqui. Então, tudo depende. E quando você trouxe o Ponciano, lembrou muito do caminho, né? O Ponciano, ele é, pra gente, assim, da gestalterapia, o Jorge Ponciano, ele tem escrito diversos livros, Ciclo de Contato, entre outros aí, e ele fala muito sobre o caminho. E aí ele traz muito que o caminho ele se faz caminhando. A gente não sabe o que está à frente, a gente vai caminhando. O caminho faz o caminhante. Exato, e o caminho faz o caminhante, ou seja, é tudo muito singular. A gente pode ir juntos, mas o meu caminho ele vai ser diferente do teu, porque o caminho ele se faz caminhando e o caminhante se faz no caminho, né? E isso vem muito forte pra gente, assim, né? Para que a gente consiga trazer isso realmente para as pessoas. Trazer que é um processo, que respeite esse processo, que o nosso tempo ele é diferente, que o tempo das crianças hoje está diferente. Bastante. É igual um corredor, né? Eu fico imaginando a passagem de Moisés lá, quando a Bíblia fala que abriu o mar, né? Quando você olha aqui, tá dessa largura, mas quando você vai olhar pro fundo, tá afinando, né? Então é um processo, é só caminhando que você vai ver que tá tudo igual. Né? E esse caminho vai fazer também o caminhante, né? Como é que você enxerga esse caminho? E dentro de qualquer diagnóstico, de qualquer processo, é importante a gente olhar para isso. O caminho se faz caminhando. Até então você não sabia como ia ser o caminho de uma mãe Thea. Mas esse caminho também fez a caminhante. Nem Hoje imaginava você estarmos é uma aqui hoje, mãe arrasando. Que foi, né? Quem fez essa mãe aí, maravilhosa. O caminho que fez, né? Você fez o caminho, mas o caminho também te fez. Então, e é importante você perceber o que é que te fez chegar até aqui. Quanto que foi preciso enfrentar? Quantas coisas você precisou abdicar? Quanto você ouviu que te magoou, que é doído, sabe? Porque por mais que a gente tenha acesso à informação, mas muita gente ainda permanece sendo ignorante. E não ignorante no sentido bravo, mas ignorante no sentido de não entender, de não compreender. E aí, quando você olha assim pro seu caminho, você faz, poxa, que bom que eu tô aqui, né? Porque tão importante quando a gente saber para onde ir, é a gente saber também para onde não voltar. A gente precisa saber onde não voltar. Isso aqui não foi legal, eu não quero voltar aqui. Eu entendi que isso aqui me fez mal, então vamos seguir daqui. Fecha o ciclo e joga a bolinha fora. Tem que ser assim mesmo. Passei por caminhos bem diferentes. Coisas que eu escuto hoje já não me machucam como antes. Há uns dias eu fui na dentista do meu filho, a doutora Carla Cavalcante. Aí estávamos lá na clínica, antes do meu filho adentrar a sala para fazer o tratamento, uma moça, uma senhora, acho que ela tem uns 70 anos, minha gente, ou menos, não sei, que ela já estava sofrida, pode ser que tenha até menos. Se ela ver isso um dia, ela vai saber que foi eu. Ela está sentada na cadeirinha de roda dela e o Felipe já viu o consultório, a foto do dentinho, ele sabia
que ia entrar a qualquer momento e se desregulou. E aí o desregular dele é cantar, que ele, quando ele tá cansado, ele não vai gritar, ele não vai chorar, ele vai cantar. Ele põe o dedo no ouvido, ele se regula cantando. Aí ela fala, meu Deus, mulher, que sofrimento seu, minha filha. Você nunca pensou em dar ele, não? Foi, eu escutei isso. E tem o quê? Uns 4 meses? Por aí. Se fosse antes, eu acho que eu ia dar um show da Xuxa. Eu ia, porque ia juntar a minha arrogância, a minha soberba, porque eu tenho, não existe quem não tenha, a minha dor, o meu luto ia voltar à tona. Se eu não estudasse, se eu não pesquisasse, eu ia explodir nela da pior forma possível. Só que eu olhei, já vi que ela já estava sofrendo, talvez os gritos do meu filho estavam atrapalhando, os gritos não, o cantarolar dele, o som muda, quando ele está cantando alegre é diferente dele estar cantando estressado, é totalmente diferente. E eu percebi, talvez ele a desconfortou, né? Então eu já vi de outro prisma, mas consegui passar por isso. E você acredita, eu falo numa boa, se fosse antigamente, eu estaria chorando só em lembrar de uma situação dessa. Mas hoje eu já vi que ela já está sofrendo o suficiente, já está numa cadeira, né? Então ela também já tem as dores dela, tu não quis piorar, né? Vai que eu desse a minha opinião e ela entrasse em depressão. Tu quis guardar pra mim e tá tudo bem. Isso passou, eu já absorvi e eu sei que o meu filho, ele é atípico. Ele é diferente de outras crianças, será diferente. Eu digo pro meu marido, juntando a genética dele com a minha, nossos genes, quando vai fazer essa mutação linda, eu tenho certeza, mesmo que o nosso Felipe não fosse autista, as características dele é muito forte. Ele, quando o não dele é não, é não. Então, independente dele ser autista, não é porque ele é autista que tudo que ele está fazendo é dentro do espectro autista. Né? Ele está sendo criança, às vezes, ele está tendo uma birra da fase da idade. Então, nem tudo que uma criança autista faz é porque é autista. Às vezes está sendo só criança. Então, a gente também precisa ter esse olhar, né? Hoje, minha gente, nós aqui no podcast Cafeteando entrevistamos essas duas profissionais maravilhosas. Minha gente, olha, o endereço para vocês localizarem esses 2 meteoros que vão entrar na casa de vocês, vão revolucionar o conceito que vocês têm e vai mudar a vida de vocês em cada detalhe, pode acreditar. Fica na rua 15 de novembro, o trailer do Food Trailer do Pereira fica no 960. A clínica que vocês atendem fica na 15 de novembro e o número, vocês lembram? 595. 595. Vocês vão procurar por essas duas profissionais incríveis, vocês vão conhecer a clínica. Já fui lá pessoalmente, o espaço é maravilhoso. O aconchego, o amor é o que a gente precisa. Realmente vir uma rede de apoio, porque você chegar num espaço que você tem conforto, tanto para os seus filhos quanto para os pais, é inovador, revoluciona e nos aconchega, porque a gente precisa de aconchego até no copinho de café ou um sorriso. E lá a gente encontra desde a recepção. Não digo mais nada, viu, minha gente? Só vocês indo lá conhecer essas duas pessoas maravilhosas, sem contar, viu, que a Fernanda, a dona da clínica, é um ser humano de luz. Onde ela passa, ela deixa o brilho dela. É igual você ir no deserto, pisou, nasce flor, minha filha. É lá, a clínica que você precisa, multidisciplinar, com todos os profissionais. Você vai encontrar aqui na cidade de Palmeira dos Índios, 15 de novembro, número 595. É isso Clínica mesmo. Plenamente. Plenamente. Clínica Plenamente. Hoje eu entrevistei Tatiana e Andressa, duas profissionais maravilhosas que a gente já bateu alto papo celular até 1 da manhã, para você ter noção, para hoje a gente oferecer para você o podcast, o melhor do seu dia. Você vai poder assistir a hora que você quiser no nosso canal no YouTube, via Estadão Alagoas. Acesse o link que fica sempre disponível na aba no Instagram do Instagram. Essa reportagem vai ficar gravada lá com muitas informações para vocês ter como ferramenta de estudo. Não fica desconectado do Estadão Alagoas, o canal que mais reporta informações verídicas e de alta confiabilidade. É aqui. Hoje eu encerro com vocês. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Agradeço, Andressa, agradeço, Tatiana, a oportunidade. Agradeço ao meu Sandrão, esse câmera incrível, essa máquina de sorriso. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade e até quinta-feira. Até mais.